Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a este episódio especial revisão do ano 2017. E como convidados temos, começando aqui próximo de mim, a professora Ana Maria Rodrigues, que é professora da Faculdade de Letras e já gravou connosco o podcast referente aos casamentos reais, portanto o livro que foi editado e que já, continuação, daquilo que nós falámos já existe continuação, teremos certamente a oportunidade de o falar. Temos o João Estreia Vieira, que já participou connosco no jogo da Pugna, no Fim do Mundo, que o filme Salvarias, não é? Onde foi feita uma grande apologia a Woody Allen. Sempre. Temos também connosco a Beatriz Alves da Silva, que participou no podcast do Feminismo, e o nosso já conhecido e podcaster residente, Dr. José Ribeiro Castro, que já gravou connosco as eleições alemãs, as francesas e ainda os feriados. E começar por agradecer-vos a vocês por estarem aqui presentes e começar a distribuir prendas, porque estamos ainda na época natalícia e, portanto, sendo que há uma pessoa que não vai receber prenda, porque já tem desde maio, que, portanto, a prenda passa por passarem, quer o João Stroia, quer a Beatriz Alves Silva e a professora Ana Maria Rodrigues, à categoria também de podcasters residentes deste podcast. Portanto, já é o vosso segundo episódio. Aqui o nosso amigo benfiquista José Ribeiro Castro recebe agora o Tetra. Vamos ver se em 2018 haverá penta, não só no nosso Benfica, como também no nosso podcast. Uma vez mais, obrigado a todos. Começando por mim mesmo, para mim, um grande acontecimento de 2017, e nós vamos falar aqui de vários, quer de âmbito nacional, quer de âmbito internacional, eu, obviamente, não podia passar à margem da própria criação do podcast. E a criação do podcast tem uma história um pouco também triste, no sentido de que quando nós, portanto, o podcast foi lançado a 8 de janeiro de 2017, dia que falece Mário Soares. Portanto, é o podcast, na altura, quando foi lançado, saiu também primeira notícia de última hora a morte do Mário Soares, a quem obviamente prestamos aqui a homenagem. Nenhuma conotação política, mas sim por o legado que deixou para Portugal. Bom ou mau, não nos cabe aqui referir. Foi Primeiro-Ministro, foi Presidente da República e isso traz-lhe alguma dignidade. Agora, o podcast tem sido uma aventura excelente. Temos estado em sítios onde eu pessoalmente nunca pensei estar. Desde logo, o sítio mais bizarro que eu poderia achar era gravar dentro de um Tesla, com ele em andamento quando foi as viaturas elétricas. Portanto, foi sem dúvida algo muito interessante de ver como é que poderíamos ter uma conversa e obviamente que foi interessante e estarmos com o pessoal da ZIV e da ZFTEC foi enriquecedor. Ter estado também na secretária do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, a propósito do episódio especial 10 de junho, também um sítio muito interessante de estar, assim como no gabinete da Secretária de Estado, da antiga Secretária de Estado de Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino, que a Beatriz partilhou palco também. No Palácio da Independência também, onde gravámos o primeiro episódio aqui com o José Ribeiro Castro. E agora, mais recentemente, tivemos na faculdade a gravar em direto a propósito do festival Made in Full, um festival que juntou e que, fazer nota que a Comunidade Cultura e Arte também publicou uma notícia referente a tal, portanto, João Estreia Vieira, muito obrigado também pela menção que fizeste. E, portanto, foi um ano muito rico para o podcast, mas acho que também para todos nós. Acho que todos nós aprendemos, e falo por mim e pelo Filipe, foram todas elas atividades muito interessantes de fazer. 2018, obviamente, será mais exigente, porque temos que fazer mais daquilo que já fizemos. Portanto, isto, quando se produz, tem que se produzir sempre com mais qualidade, mais rigor. E, portanto, obviamente que eu espero que 2018 seja um bom ano, não só a título pessoal, mas também para o podcast. Começava assim,
passava aqui a bola, ou o microfone, melhor dizendo, à professora Ana Maria Rodrigues, que salientasse então um acontecimento de 2007 que faça questão de mencionar aqui. Bom, eu realmente em relação a 2017, talvez recorde mais episódios recentes do que longínquos coisas passadas em janeiro, embora de facto o livro que eu editei com as minhas duas colegas tenha sido uma boa surpresa. Mas para mim, talvez o acontecimento que foi mais marcante nem sequer é um acontecimento nacional, foi todo o processo de proclamação da independência da Catalunha, porque tenho grandes amigos catalães, de facto. A minha melhor amiga é de Barcelona, todos os anos vou lá, não só em viagens de lazer, mas também à Universidade de Barcelona, onde participo num projeto de investigação, e há vários anos que eu acompanhava justamente a progressiva deriva independentista e, enfim, receava um pouco aquilo que acabou por acontecer, que foi uma tomada de posição unilateral e que, enfim, que também foi, obviamente, conduzida pela parte castelhana não ter dado qualquer hipótese de saída a essa formulação independentista, dando-lhes a possibilidade de uma maior autonomia. E notei que, de facto, a sociedade catalã estava completamente dividida em duas, ou seja, uma parte dos meus amigos eram independentistas, a outra parte dos meus amigos eram ferozmente contra a independência e queriam mais autonomia, mas não se queriam separar da Espanha, e essa fratura nota-se no seio das famílias, nota-se na sociedade, nota-se por todo o lado, e realmente foi qualquer coisa que me impressionou muito, porque é qualquer coisa que de facto nós estamos a notar acontecer por toda a parte, a eclodirem regionalismos, a eclodirem nacionalismos e que se tornam por vezes muito perigosos. Enfim, não sei o que é que vai suceder agora com estas eleições. De facto, as sondagens mostram a coisa muito, muito próxima de um lado e do outro. Mas eu espero que ainda haja tempo para pelo menos reconciliar os catalães entre si, já não direi com o resto da Espanha, mas pelo menos no interior da sociedade catalã, que seja possível que de facto não haja uma ruptura completa. Passo já a palavra ou não, mas era apenas isto que eu tinha para dizer, para já em termos daquilo que de facto foi mais, para mim, mais marcante ao longo deste ano. Sem dúvida que o processo de independência da Catalunha foi um dos grandes acontecimentos de 2017, também tinha aqui referenciado para a discussão, digamos assim. Porque sentiu-se a certa altura que da parte da Catalunha era mais um grito de estamos aqui, liguem-nos, queremos mais autonomia, mas não se notava este escalar de acontecimentos tão acentuados já na sua reta final. Não sei, eu acho que da parte da juventude, sobretudo, eu notei muito isso ao nível das gerações. Da parte da juventude era mesmo um grito de independência, da parte enfim, dos mais adultos, mais idosos, que tinham alguma recordação do que havia antes e como tinha sido a guerra civil e tudo isso, talvez houvesse um pouco mais de prudência nessa radicalidade. Mas justamente da parte dos mais jovens, que já foram educados justamente dentro da democracia espanhola e que, portanto, já podiam falar catalão, já podiam estudar catalão e fazer os seus cursos todos em catalão nas universidades, que falavam catalão por todo o lado, nas ruas, que tinham justamente feito progredir a própria língua, a cultura catalã. Havia já uma muito nítida vontade de absoluta independência, considerando que era a Espanha que os estava a prejudicar, porque justamente drenava recursos que achavam que deveriam ficar na Catalunha, não é? O que mostra também, no fundo, uma falta de solidariedade para com as regiões que não são tão prósperas como a Catalunha dentro da própria Espanha. Eu se calhar passava já ao meu acontecimento, não sei. Sim, João, pode ir já. Eu trago aqui um acontecimento que marcou esta reta final de 2017 de forma muito triste, foi o escândalo de Hollywood, protagonizado por Harvey Weinstein,
e toda a sua produtora, que era uma das maiores de Hollywood. O Harvey Weinstein foi acusado de assédio sexual por muitas atrizes e não só ligadas ao ramo. Isso levou a um escalar de acontecimentos e de testemunhos que englobaram a Angelina Jolie, por exemplo, que eu tenho aqui nota, Eva Green, Salma Hayek, Asia Argento, Ashley Judd. Isto era uma coisa muito... Era um segredo muito bem guardado de Hollywood, né, digamos assim, de um homem, de um monstro que se escondia atrás do seu poder. Isto levou também ao Weinstein Effect, que levou a que muitas outras atrizes no ramo, não só atrizes, mas também pessoas ligadas às produtoras dos filmes de Hollywood, viessem a público. Salvo erro, foi numa notícia publicada no New York Times que fez escalar tudo isto. Isto levou também ao movimento Me Too, hashtag Me Too, e levou também à pessoa do ano para a revista Time, foi considerada The Silence Breakers, que eram as mulheres de Hollywood e não só, que se elevaram na forma como falaram abertamente sobre estes casos que abalaram a indústria, não só da cinematográfica, mas também musical, porque uma dessas pessoas era, salvo erro, aquela cantora pop que eu já não me recordo o nome, não sei se te recordas, Beatriz? Taylor Swift. A Taylor Swift, exatamente, que é um nome que eu não me recordo assim muitas vezes. Mas sim, pela forma como falaram sobre o caso. Referi também que o Quentin Tarantino veio ao público nessa altura, isto foi uma coisa que me chocou imenso, dizer que toda a gente sabia no ramo. Eu já o tinha avisado sobre os seus comportamentos, mas ficou em privado. É uma coisa assustadora, não é? Basicamente, era esta nota que eu queria dar, a primeira. Relativamente a isso, ao escândalo de Hollywood, claro que foi um acontecimento marcante, e também se discutiu muito, o que sempre se discute, porque é que só agora é que vieram ao público falar sobre isso, porque não falaram antes. E a questão é muito simples, ao medo, primeiro. Porquê? Porque sempre que uma mulher diz que foi vítima de uma violação, de assédio, normalmente ela é descartada como é sempre mentirosa. Ou então o seu testemunho não é considerado muito valioso, porque ou ela se está a aproveitar da situação, neste caso por serem homens poderosos, lá estarem a aproveitar-se do papel deles, que eles desempenham na indústria, terem vindo agora se calhar proclamar isto por uma questão de interesse. E é por isso que muitas mulheres não falam, por causa desse medo, por medo de serem rejeitadas, por serem tidas como mentirosas e na verdade isto é muito comum, principalmente numa indústria como esta de Hollywood, em que as mulheres estão sempre a ser objetificadas sexualmente, em que a sua imagem é comercializada e é muito habitual serem vítimas destas agressões, que são agressões de género essencialmente. Também há homens que são vítimas, obviamente, mas maioritariamente as mulheres. E lá está, há isto e também há aqueles homens que também foram acusados de assédio e não acreditavam que eles fossem capazes disso. E há outros que agora vieram a dizer que eu também fiz, por exemplo, aquele comediante. Muito obrigada, exatamente. Lançou um filme, Exatamente. o I Exatamente. Love You Daddy, que teve aqui estreia em Portugal. Exatamente. E que é um nome um bocado... Sim. E lá está, vieram dizer que cometeram assédio, e o que foi uma desilusão para muitos, como é óbvio, porque são pessoas queridas, não é, do público, e foi considerado uma desilusão. E outro caso também foi o do ator de House of Cards, Kevin Spacey, exatamente, que foi também acusado de ter agredido sexualmente menores de idade, e ele veio defender-se com o facto de ser homossexual, como se isso fosse uma defesa, não é? Que não é de facto, é usar um direito para defender uma coisa injustificável,
não se compreendeu, que teve proporções gigantescas e que foi o culminar disto tudo, de toda esta jornada de agressões sexuais que aconteceu e que abalou toda a Que o indústria. afastou da série, aliás. Exatamente, Ele vai deixar de ser o foi. ator na última Exatamente. temporada, vai ser só centrada na Robin Wright, que é a sua mulher na Exatamente, vai. série. Mas Exatamente. não vi tanto como se fosse ele a desculpar-se como sendo homossexual, mas foi mais um desviar de atenções na altura. Sim, também, sim. Sim, pessoal, eu fiz isto, mas já agora aproveito e digo, passado tantos anos, eu sou homossexual. Já agora aproveitar. Exato. Mas em relação ao Luís C.K., só para dar esta nota, que depois houve uma discussão muito interessante, que era que por acaso quando eu escrevi sobre o filme, não é por acaso, eu vou falar disto de propósito, porque escrevi sobre isso, que os críticos, um pouco por toda a parte, não analisavam a obra, analisavam o homem que tinha feito essa obra, ou seja, que nos levou a um tipo de discussão completamente diferente daquela que se devia ter, sobretudo se forem críticos de cinema. Pois já se falava do Woody Allen, obviamente, até porque o filme é uma clara homenagem ao Manhattan, onde o Woody Allen, na altura, salvo erro, com 45 anos, ou 40 e tal, tem uma relação com uma rapariga de 17 anos. Isso depois haveria a ser um bocadinho uma futurologia sobre a relação do Woody Allen com a filha adotiva da Mia Farrow, não é? Ele na altura também tinha 40 e tal anos e a filha da Mia Farrow começaram a relação, ela ainda era menor de idade, tinha 17, 18 anos. Mas em relação ao Louis C.K., só para finalizar, falavam sobre o Louis C.K., sobre aquele homem que tinha feito a obra e não a obra em si. Falou-se do Woody Allen, do Roman Polanski, obviamente, nenhum deles são exemplos enquanto pessoas, mas enquanto artistas acho que merecem uma relevância e, sobretudo, a parte dos críticos deviam cingir-se à análise da obra e não tanto à análise da pessoa em si. Bom, o tema que eu gostava, a nível nacional, de destacar de 2017 é o terrorismo, que é um tema que nos vem afetando há muitos anos. Creio que o apreciamos mal. Eu tive a colher alguns números e creio que se calhar concordarão comigo que nós percebemos muito pouco do que é a realidade. Em 2017 houve alguns atentados que despertaram a nossa atenção. O ano começou logo com aquele tiroteio na discoteca em Istambul, logo no dia 1 de janeiro. Depois houve uns atentados com bombistas suicidas, foram notícias no Paquistão em fevereiro. Depois houve aqueles atropelamentos em Westminster, frente ao Parlamento britânico, em Londres, em março. Depois houve uma bomba no metro de São Petersburgo em abril. Depois foi o ataque com bombista suicida no concerto da Ariana Grande em Manchester, em maio. Depois houve de novo atropelamentos seguidos de esfaqueamentos na London Bridge em junho. Depois houve um caso em que morreu um português, um ataque com reféns num hotel de expatriados em Bamako, no Mali. Depois houve os atentados em Barcelona, terríveis, em agosto, em que morreram 2 portuguesas. Durou alguns dias essa cena. Começou em Barcelona, nas Ramblas, e depois em várias pequenas terras à volta de Barcelona, Cambriles e outros. Depois houve atropelamentos em Manhattan, em Nova Iorque, a fim de outubro. Recentemente um ataque à bomba no Sinai, numa mesquita altamente mortífero. E já em dezembro, enfim, há dias, uma bomba artesanal num terminal de autocarros na Port Authority em Nova Iorque. Isto é o que nós vimos. Não é? Isto são cerca de 12 atentados. Mas para já, em 2017, e ainda não acabou o ano, nós tivemos 1419 incidentes terroristas em todo o mundo. Eu não consegui somar os mortos todos, mas vêm mais de 5.000 mortos. E a maior parte deles não são em países ocidentais, que obviamente são aqueles que despertam a nossa atenção, mas são no Iraque, no Afeganistão, na Síria, na Somália, no Afeganistão, enfim, não sei se já referi. Todos os incidentes que tiveram mais de 100 mortos, que foram 8, foram em países do Médio Oriente ou da África Oriental. 3 na Síria
2 no Afeganistão, 1 na Líbia, 1 na Somália e 1 no Egito. 8 atentados terroristas que causaram, só a sua conta, 1.860 mortes. Por isso, não será de espantar que estes 1.419 incidentes no total ultrapassem os 5.000 mortes. Também uma realidade que eu descobri é que todos os dias do ano, menos 14, houve registro de incidentes terroristas em algum lugar do mundo. Todos os dias em janeiro, todos os dias em fevereiro, menos 28, enfim. Os meses em que faltaram, em que houve mais dias sem registro de atentados terroristas, foi novembro, com 5 dias, e outubro. Portanto, esta é a dimensão do fenómeno. E eu creio que isto em 2016 foi igual, em 2015 foi igual, desde as Torres Gêmeas de Nova Iorque, praticamente, que é, se quisermos por aí, o marco da mudança do terrorismo enquanto incidente de reivindicações nacionalistas, que era o que estávamos habituados na história da Europa e noutros países, para este terrorismo global, que este problema continua. E creio que nós, politicamente, não conseguimos ainda lidar com ele. Eu defendo há muitos anos que nós, enfim, sem prejuízo das políticas de segurança e das medidas policiais, enfim, que nós devemos muito de prevenção de ataques, enfim, seria, obviamente, muito pior se as polícias europeias não atuassem, mas que nós temos que politicamente fazer um esforço para considerar o terrorismo não tanto uma questão entre Estados ou ao nível do Estado e uma ameaça à segurança, mas como nós temos que apropriar-nos da questão do terrorismo e encará-lo como uma ameaça aos direitos humanos e a maior ameaça aos direitos humanos dos nossos dias. De facto, ela atinge as pessoas, não só porque as vitima, não só porque as intimida, não só porque mete medo, mas também porque inspira os Estados, razoavelmente, a tomar medidas securitárias que são cada vez mais invasivas da nossa privacidade. Eu chamo muitas vezes a atenção que cada vez que a gente vai apanhar um avião e somos apalpados e vistoriados e passamos raios-x, quer dizer, isso é uma consequência dos desvios dos aviões, não é? Portanto, que foi, digamos, a primeira manifestação do terrorismo em meios aeronáuticos que aconteceu. E isto porquê? Porque eu creio que, apesar da dimensão desta ameaça, nós ainda não interiorizamos esta dimensão. Reagimos muito à Ariana Grande, reagimos muito aos atentados da London Bridge, mas, enfim, que morram 800 pessoas no Afeganistão, nem sabemos. O que... Sim, banalizou-se. Portanto, nós temos que olhar o terrorismo a partir das vítimas, e todos os anos lembrar isso, por forma a ilegitimar o terrorismo, porque creio que uma das coisas que... acho que o terrorismo, de facto, não está ilegitimado no subconsciente de toda a gente. Acho que as pessoas têm lados. Há uns que não acham assim tão mal o terrorismo dos palestinianos contra os israelitas ou vice-versa. Portanto, as pessoas têm lados, não é? Consoante, bom. E isso é inaceitável, porque é muito importante que quem planeia fazer atentado terrorista não tenha sítio onde se possa acoitar, não tenha uma drogaria onde possa ir comprar materiais, não possa ser protegido no meio onde circula e que exista uma rejeição social muito grande. Por outro lado, e vou terminar, creio que temos que enfrentar claramente, de alguma forma, a questão islâmica, que não podemos fazer de conta que ela não existe, porque ela de facto existe. Não só 90% das vítimas do terrorismo e da incidência de casos de terrorismo é no mundo islâmico, as questões terríveis que dividem o mundo islâmico, e, portanto, se formos ver aqui a estatística, bom, estes 8 atentados que referia, tudo em países islâmicos, 3 na Síria, 2 no Afeganistão, na Líbia, outro na Somália, outro no Egito, 8 atentados que causaram quase 1.900 mortes, portanto é uma média de facto terrível, como também é do islamismo radical que vem a fonte inspiradora de muitos dos atentados na Europa, nos Estados Unidos. Há outras fontes, enfim,
a questão russa-ucraniana, há uns radicais nórdicos, enfim, há outras fontes. Não é só o ISIS nesta altura, mas basicamente é isso. Eu creio que cedo temos que tratar com respeito os islâmicos, não vou... A maioria dos islâmicos são tão pacíficos quanto eu, mas é necessário exigir de uma forma muito clara aos responsáveis islâmicos que condenem, de facto, com veemência, o tipo de mensagens que parece suportar os atentados terroristas. Quer dizer, não, o mundo islâmico não tem um papa, não tem um chefe religioso, portanto, a sua organização é diferente, mas eu creio que é indispensável, na verdade, que existam pressões sociais e políticas para que os responsáveis e os clérigos islâmicos desautorizem claramente as mensagens que são feitas para legitimar enfim, a linha de ação terrorista contínua, enfim, por formas que nós vemos nas redes sociais, no YouTube, nas mensagens que circulam. Isso tem que ser claramente desautorizado e creio que é indispensável fazer isso para reduzir consecutivamente estes números que são de facto assustadores. Beatriz Alves da Silva. Em relação a um acontecimento que agora eu vou falar nacional, foi a questão do acórdão do Tribunal da Relação do Porto, que foi amplamente discutido, não é? No país, mas eu não podia deixar de fazer... Estivemos juntos numa manifestação também. Exatamente, fomos à manifestação juntos. E o quão grave foi este acórdão, não só para as mulheres, que são as maiores vítimas destes casos, sempre, não é? Mas também para a justiça, para o direito em geral, porque aquele acórdão é um desrespeito aos princípios básicos de direito que passam também pela separação de direito e moral, ou seja, das convicções de uma pessoa que tem direito a tê-las, como é óbvio, e ao direito, que é uma ciência exata que tem que ser aplicada ao caso concreto. E existem leis, existem regras que têm que ser respeitadas, e naquele caso não foi. Pessoalmente, enquanto mulher, sinto-me ofendida porque dizer-se que a violência doméstica é menor, ou seja, é diminuída a gravidade se a mulher for adúltera. Quem diz a mulher diz o homem, mas nesse caso é a mulher, que a mulher é adúltera, isso é relativizar o problema que é a violência doméstica, que é um crime, a violência doméstica é um crime, enquanto que o adultério não é uma questão moral e prende-se também com a liberdade sexual da mulher, que, pese embora as considerações para o adultério sejam diferentes de pessoa para pessoa, no casamento a única consequência que o adultério tem, ou poderá vir a ter, é o divórcio, que está consagrado como uma causa de justificação para o divórcio. Mais nada do que isso. Que o homem fique fragilizado ou desesperado porque a mulher cometeu adultério não justifica usar a violência para defesa de uma suposta honra que não existe, que lá está no campo da moral, não é um bem jurídico, não deve ser defendido no acórdão de um tribunal, que é uma figura de autoridade que nós respeitamos, porque confiamos nela quando colocamos lá quando são os nossos direitos que estão em causa, e não é legítimo que um tribunal venha dizer que a violência doméstica é um crime que é diminuído se um dos cônjuges vier a cometer adultério. Ou tiver cometido adultério, não é? Que é gravíssimo para o direito em geral, enquanto advogada, não é? E, acho que é grave que uma decisão daquelas tenha existido, e para isso houve manifestações e até foi feita uma petição que o Presidente da República até recebeu as assinantes da petição. Tal foi o impacto que teve, que toda a gente se sentiu ofendida, desde homens e mulheres, todos se sentiam ofendidos,
porque devido ao total desrespeito pelos direitos das mulheres, que é um direito básico, que é ninguém deveria defender uma coisa tão simples que já toda a gente tinha por garantido, que era o direito à integridade física de cada um, neste caso da mulher, seja qual for a sua índole moral, não importa, ninguém deve ser agredido, não é? Porque cometeu adultério. Isso é inadmissível, isso está dentro da esfera de cada um e, neste caso, é um problema que tem que ser resolvido na esfera do casamento, não apelando à violência. E era isso que eu queria frisar, que enquanto mulher foi algo que me abalou profundamente. Aliás, a minha opinião é exatamente a mesma e acho de um anacronismo extraordinário ser invocada a Bíblia e a lapidação das mulheres e o Código Civil do século XIX, não é? Quando existem leis atuais que deveriam ter sido levadas em conta e não foram, portanto, parece-me muito Toda a muito argumentação é tão anacrónico. arcaica e machista. Mas mesmo depois disso também já veio a público outro caso em que o facto de uma mulher também ter sido agredida pelo marido foi desvalorizado nos tribunais porque se tratava de uma mulher que era independente, tinha o seu salário, tinha a sua profissão e, portanto, o que ela devia ter feito era sair de casa e não ficar a ser agredida, ignorando completamente justamente a vitimização que muitas vezes nesses casos acontece e a impossibilidade, muitas vezes psicológica, das mulheres se conseguirem libertar dessas relações tóxicas em que estão envolvidas. Portanto, não é assim tão simples, infelizmente, e de facto a justiça portuguesa nos últimos tempos tem revelado um machismo ainda muito Machismo grande. enorme, sim. Apesar de termos leis que impedem isso, não é? Supostamente defendem. Exatamente. Muito bem. Bom, eu iria agora começar aqui a sintetizar um bocadinho mais, porque o tempo também já nos vai escasseando e, portanto, vou aglomerar aqui uma série de eleições e tomadas de posse também. E, obviamente, que as eleições francesas, para mim, são muito importantes. A vitória de Emmanuel Macron, porque para mim é um ponto de viragem na política. No sentido de a velha política dos partidos entrou em ruptura em França e, portanto, o eleitorado disse-lo notoriamente. E o Macron, que vinha do Partido Socialista e que foi escorraçado no Partido Socialista francês, remeteu o Partido Socialista apenas para uns míseros 10% do eleitorado. En marche. Outra foi a tomada de posse de Donald Trump, algo que pessoas nunca... Foi em fevereiro, sim. Janeiro. Ele ganhou as eleições no ano passado, em 2016, mas tomou posse em janeiro. Foi também a eleição do António Guterres para secretário-geral da ONU. Acho que é importante termos Sim. A tomada de posse, sim, lá está. Entrou aqui nas tomadas de posse que tinha aqui estipuladas. E também outra eleição que aconteceu foi do Mário Centeno. Portanto, queria catalogar aqui os dois portugueses do ano, por assim dizer, que são nada mais nada menos que Mário Centeno, também por aquilo que foi o déficit que baixou imenso, portanto, acho que também é um marco importante de 2017, portanto, é a eleição, ou melhor, tomada de posse de António Guterres como secretário-geral da ONU e também o processo tem-se vindo a fazer para que a língua portuguesa seja uma língua da ONU e, portanto, tenha mais prestígio a língua portuguesa, que, segundo alguns rankings, é a quarta ou a quinta maior do mundo, depois tudo depende também das fontes que nós temos acesso. E terminando aqui a esfera da política, o Brexit, que foi a ativação do artigo 50. Portanto, houve o referendo em 2006, mas só foi realmente ativado o artigo 50 em 2007, pondo assim o início do fim do sonho europeu para os ingleses, que muita controvérsia tem vindo a dar, porque, enfim, as eleições e o referendo foi aquilo que foi. Houve logo arrependimento no dia seguinte e, portanto, têm vindo também as negociações que têm vindo a fazer e, portanto, eram os pontos que eu queria colocar
E se calhar acrescentando aqui, porque é um podcast que nós fizemos recentemente, a ratificação do acordo do CETA, portanto, o acordo transatlântico entre o Canadá e Portugal, que o Presidente da República já ratificou, portanto, está à luz verde, foi aprovado no Parlamento português e também já passou com o Presidente da República. Passava aqui outra vez o microfone à professora Ana Maria Rodrigues. Não sei se alguém quer comentar algumas das coisas que eu aqui disse. Seja à vontade. O Brexit, de facto, também me parece um desses acontecimentos preocupantes com manifestações, enfim, nacionalistas, que ainda nos causarão, creio eu, graves problemas. E, de facto, foi curioso para mim, enfim, eu costumo ir muito ao Reino Unido, a congressos e lembro-me que a seguir ao referendo e depois ao longo de todas as negociações, a maior parte dos nossos colegas académicos estavam completamente estarrecidos, ou seja, de facto, foram determinadas categorias sociais de determinadas regiões que votaram em massa o Brexit, aliás, como se verificou também nas eleições americanas com a votação em Trump, não é? Enquanto que outra parte do país estava completamente contra. E nota-se muito justamente essa maior radicalização dentro dos próprios países. Parece que se está a tornar cada vez mais difícil não sei se será questões de classes sociais, será questões de grupos culturais, mas de facto o diálogo está-se a tornar cada vez mais difícil entre determinados radicalismos em termos políticos, mas também, por vezes, acompanhados de divergências religiosas ou de divergências culturais muito marcadas, não é? E no Reino Unido, com o Brexit, de facto, houve uma oposição muito grande e muito sentida da parte, por exemplo, dos intelectuais, dos meios urbanos, contra essa decisão que acabou por ser, sim, dos mais jovens, aqueles que justamente a geração Erasmus, não é? Em relação a essa saída que acabou por ser precipitada, não é? E que agora se estão a dar conta que vai ser muito mais gravosa para o próprio Reino Unido do que estavam à espera e que provavelmente irá causar enormes problemas com a Irlanda e com a Escócia. Eu, relativamente ao Brexit, enfim, eu sou contra o Brexit e espero que ele seja revertido. Ainda tenho esperança que ele venha a ser revertido e não se concretize. Acho que é muito mau para os britânicos e é mau também para a Europa. Terá consequências que serão bastante negativas. Agora, o que se passou também precisa de ser analisado e compreendido. Eu creio que uma série de fenómenos que acontecem no mundo têm a ver com consequências difusas da globalização e o crescimento de sentimentos de insegurança em muitos grupos sociais mais vulneráveis ou mais arraigados ao seu próprio espaço e que se sentem um pouco perdidos no mundo global. Isso nas gerações mais novas não é tanto assim, circulam com mais facilidade, coisas que os seus pais e os seus avós não fizeram, e portanto eu creio que é isso que o que o Brexit tem de comum com a votação de Trump é apenas isso. E portanto também creio que na condução da política é Marine Le Pen também, para as presidenciais. Marine Le Pen, sim, Marine Le Pen. isso também acontece noutros países onde isso não aconteceu. Também a subida do AfD na Alemanha passou a terceiro partido, portanto, exatamente. Enfim, tinham 4,8% e passou a 12, 13, 14%. Portanto, não sei se ainda temos, mas atualmente, peço desculpa, tínhamos um vice-primeiro-ministro na Finlândia que era de extrema-direita também. E, portanto, bem sei que o AfD, com muitas crises e muitas divisões, porque o AfD nasceu, teve uma outra gênese diversa do que tem sido a sua evolução. Mas a questão é a mesma e portanto, eu creio que
as pressões para o acelerar do federalismo têm o efeito contrário, quer dizer, porque precipitam a reação das pessoas. Acho que isso não é preciso. Acho que a Europa precisa de estabilizar uma plataforma de vida em comum e, por exemplo, este grito recente do Martin Schulz, é preciso que todos digam se em 2025 querem os Estados Unidos da Europa ou então vão-se embora, quer dizer, isso de facto é contraproducente. Quer dizer, isso precipita as pessoas porque, quer dizer, os espaços nacionais e os espaços regionais são espaços de segurança para muita gente, porque são os espaços onde se relacionam. E, portanto, o espaço europeu ainda é para muitos uma abstração, ainda não uma coisa distante. E, portanto, nós temos que ter bastante cuidado do ponto de vista da gestão das sensibilidades e dos sonhos, em compatibilizar o sonho europeu com a manutenção das identidades que são um capital de segurança das pessoas. Isso era o que tinha a comentar sobre isso e, portanto, tenho seguido com grande interesse o processo acidentado do Brexit e tenho esperança de que, de facto, venha a falhar. Não é? Portanto, este último voto há dias na Câmara dos Comuns que força o Governo a levar o acordo final ao Parlamento, isso pode ser, de facto, pode ser um processo político que não se conclui, portanto, que forçará a encontrar outra saída, porque o setor que estava descontente mantém-se descontente e mantém-se ansioso para continuar na União Europeia. Em relação ao Brexit e tudo isto em comum, estavam a falar o Dr. Ribeiro Castro sobre a falange mais jovem da população não se rever tanto nestes movimentos, e isso vê-se também nas eleições nos Estados Unidos, onde o Bernie Sanders era um fenómeno que soube apelar aos jovens, muito através das redes sociais também, soube fazer um grande trabalho, sobretudo nas redes sociais, e depois houve um grande arrependimento, também me parecia da parte dos democratas, de não devia ter sido a Hillary, foi um fenómeno engraçado. Eu acho que o Trump soube muito bem aproveitar o sistema político americano, o sistema de eleições americano, não é? Porque talvez com o Bernie Sanders a conseguir... Como já há dois séculos também. Sim, exatamente. Os rácios. Exatamente. E depois também tivemos o fenómeno em França da Marine Le Pen, mas também temos na Alemanha. E, por acaso em Portugal é engraçado porque não temos assim tanto esse fenómeno, porque infelizmente o nosso sistema político, graças a Deus, consegue estancá-lo logo um bocadinho à partida, não é? Não posso deixar de referir em 2017 os fogos florestais. Enfim, foi uma grande tragédia. Eram condições climatéricas e naturais, obviamente, de grande vulnerabilidade, mas creio que houve um colapso formidável no mau sentido da proteção civil, quer em Pedrógão, faz agora 6 meses, quer no fim de semana trágico de 15 a 16 de outubro, faz agora 2 meses, e, portanto, nós, pela primeira vez, tivemos um volume de vítimas mortais terrível, não é? Nunca tínhamos tido uma coisa assim. E, portanto, além das medidas que têm sido anunciadas e de prevenção, que eu já ouvi várias vezes e já participei em muitas discussões, nomeadamente nos grandes fogos de 2003 e 2005, sem estas consequências pessoais, mas também foram fogos devastadores no plano material, com áreas ardidas de mais de 400 mil hectares, mais de 300 mil hectares, agora foram mais de 500 mil, por causa de 15 a 16 de outubro. Eu creio que é uma questão que é preciso considerar e que tem a ver com a defunta regionalização, que foi um nado morto. Portanto, ao longo dos últimos 40 anos, nós destruímos a administração territorial do país, porque desfizemos os distritos que havia e não fizemos as regiões. E, portanto, este grito que foram os fogos é um grito de abandono do território que o Estado, de facto, tem feito ao longo destes 40 anos. Quem conhece o país sabe, nós privámos essas cidades do interior de inteligência administrativa
fomos fechando serviços, atrás de serviços. Se não fosse a rede do ensino superior, com as universidades e os institutos politécnicos que existem, bom, eram completamente desertos de massa cinzenta no interior. Mas, enfim, essa massa cinzenta que existe nos politécnicos e nas universidades não tem competências administrativas, não podem responder a problemas e a necessidades. Portanto, eu creio que ou resolvemos rapidamente esse problema e repomos um patamar intermédio da administração, que sempre existiu na nossa história, eram os distritos, antes eram as províncias, antes eram as comarcas, e todos os países têm. A França, que é um país maior, são 4 níveis, desde as comunas ao Estado, por meio aos departamentos e as regiões. Portanto, nós temos o município e o Estado, e, portanto, falta aqui um patamar intermédio que é suficientemente perto e suficientemente distante, mas realiza alguma capacidade de integração de medidas e de resposta às necessidades das populações a um nível superior do que uma Câmara Municipal pode fazer. Porque já pode adotar as medidas que quiser, mas depois é preciso alguém que as execute, alguém que as acompanhe, alguém que as implemente. E esse alguém nós destruímos o que havia e não instituímos o que foi previsto. Portanto, este problema é muito importante resolvê-lo no entender. Não sei se estamos já na última ronda para fazer as nossas... Ainda não? Ah, pronto, então estou mais descansado. Não, tinha aqui ainda umas três ou Então, quatro temos que ir à cultura, apontamentos. temos que ir à cultura. 3 ou Então. 4 apontamentos. Por acaso, não sei se desporto é cultura, mas o Cristiano Ronaldo ganhou a 5ª bola de ouro este ano e é também um dos acontecimentos para Portugal, não é? Eu tinha aqui outro evento da cultura, mas podes ir nesse. Ok, então o Cristiano Não, mas vai Ronaldo, nesse. isto torna-se um fenómeno porque o Cristiano Ronaldo ganhou a 5ª bola de ouro atribuída pela revista France Football, igualando o Messi, sendo que o Ronaldo, aliás, os dois juntos ganham a bola de ouro desde 2008. E o Ronaldo esteve em desvantagem uma série de anos, mas nos últimos 3, 4 anos ganhou 3, 4 bolas de ouro. Sim, enquanto o Messi, que era mais jovem, e confesso, entre os dois eu sou mais Messi, eu sou time Messi, mas o nosso Cristiano Ronaldo merece um mérito por isso também, porque mais velho e tal, mas significa que o trabalho compensa e o Ronaldo é o trabalho árduo contra um bocadinho mais de talento da parte do Messi. Deixa-me puxar a brasa a sardinha. Isto é engraçado que Portugal, com esta 5ª bola de ouro do Cristiano Ronaldo, passa a ser o país com mais bolas de ouro. Se juntarmos estas 5 do Figo e do Eusébio, passamos a ter 7. Somos os maioritários neste momento. Pequeninos, mas bons. Isso. Continuando nesta senda, o Salvador Sobral ganhou o Festival da Canção. Era isso que eu tinha Era isso que eu ia dizer. Em 13 de maio ganhou o Festival da Eurovisão da Canção com a bela música Amar pelos Dois, com aquele seu estilo muito excêntrico, muito teatral, mas que foi lá fora conquistar corações e conquistamos também. Exatamente, foi uma festa. Vitória de Guimarães ganhou o teto. É verdade. Eu estava num evento na minha terra, no Pinhal Novo, e foi um dia de festa, não é? Que estava toda a gente nas ruas. Aliás, e eu acho que houve 3 coisas. Foi Fátima. O Papa, Foi o Papa, que eu tenho aqui também para falar do Papa. Foi a vinda do Papa, foi a vitória do Benfica que deu o tetra e foi o Salvador Sobral. É verdade. Depois ouvi umas montagens interessantes com pôr o rosto do Salvador Sobral na estátua de Nossa Senhora de Fátima e o Papa a abençoar. Enfim, a internet nesse dia portuguesa fervilhou, entrou ao rubro totalmente, não é? Foi um dia muito rico para Portugal, diga-se passagem. Mais alguma coisa que tu tenhas de cultura? Tenho a cerimónia dos Oscars, que este ano foi fantástica devido a um peculiar incidente no final, que foi a cerimónia número 89, e na atribuição do melhor filme, Warren Beatty, cuja idade se calhar começa a pesar, anunciou que era o La La Land o vencedor do melhor filme. Não foi. Toda a equipa de produção do La La Land subiu ao palco, inclusive os atores também, até que um dos produtores, acho que foi o produtor, não foi o Damien Chazelle, o realizador, viu o papelinho a dizer não, isto é da atribuição do prémio anterior, quem ganhou foi Moonlight, e é uma excelente escolha para o melhor filme do ano. Moonlight também tem uma forte mensagem, também ganhou o melhor argumento adaptado, porque era de uma peça de teatro, aquilo está dividido em 3 atos.
do realizador Barry Jenkins. E fiquei muito contente com a vitória, porque quando ele disse La La Land, eu fiquei desfeito. Isto não pode ser, não pode ser. Repitam. Não, repitam lá. E repetiram mesmo e ganhou. Nunca houve tanta gente no palco. Exatamente, ganhou o Moonlight. Foi muito parecida. A minha aposta era um Out of the Box, que era o Manchester by the Sea, que foi um filme que eu gostei muito este ano. Muito triste, mas adorei bastante. Mas o Moonlight, pá, extremamente bem. Ficou muito bem na vitrine com o Oscar de melhor filme, sinceramente. Barry Jenkins merece e merece também o filme e os atores. Como diria Salvador Sobral, ouve as minhas preces, não é? Portanto, parece que os Oscars ouviram as tuas preces. Sim, até porque o La La Land é uma reciclagem do New York do Martin Scorsese, não é? Por isso não... Mas tem uma excelente fotografia, atenção, e uma excelente coreografia. É muito visualmente muito rico. Sim, e tem um dos E sorrisos... Ryan Gosling, não é? Beatriz. E tem um dos sorrisos mais marcantes da história do cinema, pelo menos contemporâneo, que é o sorriso final, aliás, o olhar final entre o Ryan Gosling e a Emma Stone. É verdade. Muito bem. Já que falámos no Papa Francisco, obviamente que, pessoalmente sou ateu, mas a vinda do chefe da Igreja Católica é sempre algo de noticiar e de marcar, e a enchente que foi, as imagens eram arrepiantes no bom sentido, no sentido de ver uma grande massa de pessoas, um banho de gente, como se costuma dizer. E é sempre interessante quando Portugal consegue marcar na história e, portanto, pôr mais um santinho, não é? Portanto, a canonização dos dois pastorinhos. A irmã Lúcia ainda não está nesse processo, porque a irmã Lúcia ainda temos, portanto, muita escrita se está por ver, e até porque há muita controvérsia também com a própria irmã Lúcia. Eu lembro, sempre que falam da irmã Lúcia, eu lembro-me sempre da piada do Ricardo Aruz Pereira, de que como é que alguém com aquelas dioptrias todas pode ter visto o que quer que seja no céu. Não quero ser mauzinho com os católicos, mas é sempre uma piada que eu lembro sempre, porque tem alguma lógica, não é? Eu contra mim falo porque sou miúpe também. Mas quando ela era nova, se calhar não era tão miúpe como no final da vida. Vai piorando. Mas acho que é sempre um acontecimento de realçar. E eu acho que o que também é interessante é que a própria Igreja Portuguesa também foi capaz de fazer, com um pretexto na comemoração dos 100 anos das visões de Fátima, foi capaz de fazer todo um trabalho de publicação das fontes e de reflexão sobre as fontes, que foi feito no Centro de Estudos de História Religiosa, que foi encomendada especificamente pela Diocese de Leiria Fátima, para justamente pôr à disposição dos historiadores não só toda a documentação, mas também estudos relacionados com essas visões de Fátima, portanto, com todo o contexto histórico em que elas surgiram, portanto, uma capacidade, de facto, de refletir de um ponto de vista científico, não é, sobre um fenómeno religioso que na altura também teve uma utilização política muito forte. Eu não sou ateu, sou católico e estava em Fátima neste 13 de maio. E, enfim, Fátima é um fenómeno de facto religioso muito forte, enfim, que se foi impondo cada vez mais na comunidade católica portuguesa. Enfim, hoje é de facto o centro da vida religiosa católica portuguesa, é Fátima. É lá que reúne a Conferência Episcopal, é lá que há peregrinações por mais diversos motivos, não só entre 13 de maio e 13 de outubro, enfim, digamos que é a estação oficial das peregrinações, marcando o início e o fim das aparições em 1917, mas, enfim, ao longo de todo o ano tem fervilha de atividade e de atração, e é procurado também por católicos de todo o mundo, da Coreia, da Austrália, da África, das Américas, enfim, que venham com um grande número ao longo de todo o ano. Visitar Fátima, enfim, estou em crer que é, a nível mundial, talvez dos santuários, se não o santuário hoje com mais movimento. E aí os Papas, de alguma forma, tiveram um papel grande, nomeadamente o Papa João Paulo II, que tinha uma relação muito forte e muito intensa com Fátima, não escondia,
portanto, o pontificado de João Paulo II, durante 20 e poucos anos, foi muito importante para a expansão de Fátima. Eu era bastante novo quando veio o Paulo VI, numa altura difícil para o regime, portanto, foi uma visita rodeada de diplomacia e de distância. O Papa Paulo VI não veio a Lisboa, aterrou diretamente em Montreal, como agora o Papa Francisco também, mas por outras razões, não teve a ver com a política, ali teve a ver com marcar uma distância relativamente ao regime. E também, portanto, a partir daí, nessa altura, Fátima já era um fenómeno muito importante, mas a televisão também ajudou. Portanto, independentemente do debate que existe sobre as aparições ou visões nas descrições teológicas, é um fenómeno bastante forte. E, portanto, foi muito importante para os católicos que o Papa Francisco viesse e trouxe também uma mensagem forte, um bocadinho divergente, de alguma ortodoxia fatimista, mas importante que estivesse presente no centenário e na canonização dos dois pastorinhos. Eu acho que a própria figura do Papa Francisco é uma figura marcante. Eu acho que ultrapassa barreiras religiosas e de países. Certamente, obviamente, os muçulmanos não irão bater tantas palmas quanto isso, mas acho que é uma pessoa que tem conseguido fazer várias pontes, vários consensos e desde a sua aparição, por assim dizer, a sua eleição como Papa, tem marcado a história recente da Igreja, diria eu, pelos bons motivos. Porque aquilo que foi o pontificado do Papa Bento XVI foi um pontificado muito negro, a nível de que aconteceram muitos escândalos de abusos sexuais por parte de clérigos, não é? Eles não aconteceram, eles foram revelados. Exato, pronto. Já tinham acontecido. Sim. Digamos que foi possível um bocadinho destapar Voltamos à conversa. esse ocultamento e isso, de certa maneira, rebentou em cima dele, mas não teve nenhuma ligação direta. Porque eram coisas que, em muitos casos, já datavam de há 20 e 30 anos. E, aliás, é uma coisa que está latente em muitos locais. Por exemplo, porque é que em Portugal nunca houve, enfim, tirando, já não lembro como é que ele se chamava, aquele padre da Madeira, nunca houve, o Padre Francisco, tirando esse grande escândalo que já tem uns anos, nunca houve denúncias de pedofilia sacerdotal em Portugal. Ainda está para rebentar esse escândalo um dia, não é? Ainda não existiu entre nós, quando tem surgido por toda a parte, na Europa e no norte da América e na Austrália. Não acredito que Exatamente, não exista em até Portugal. aquele filme, o Spotlight, que também ganhou um Oscar, também era Spotlight precisamente, foi há 2 anos? creio que sim, 2015, não foi? também foi precisamente sobre essa questão dos padres que violavam a crianças, e só passado anos é que isso veio a público, é que as pessoas já adultas que tinham sido violadas é que vieram dizer isso, e isso foi divulgado e foi em público, e no final aparece a lista de todos os países em que isso aconteceu. E na equipa de investigação desse jornal que fez essa peça jornalística estava um descendente português que era interpretado pelo Marco Ruffalo, curiosamente. Muito bem. Indo agora para o espectro internacional, para mim, aquilo que é muito importante, e já que o Dr. Ribeiro Castro falou daquilo que é o terrorismo, para mim foi importante o resgate da cidade de Mossul, que é era um grande bastião do Estado Islâmico, e, portanto, ter-se conseguido resgatar esta cidade, acho que é um marco importante a assinalar. Se bem que isto torna-se sempre subjetivo, o que é felizmente para nós será infelizmente para os outros, mas acho que ninguém será a favor daquilo que aconteceu e as histórias que nos chegaram de relato de violação de mulheres, de escravização, etc, etc. E já de falar de escravização, obviamente mais recentemente aquilo que também foi divulgado dos escravos na Líbia, que também algo muito grave e chocante de ver as imagens, como é que em pleno século XXI ainda continuamos agarrados a valores do século XVII e XVIII. A guerra, infelizmente, é a brutalidade, não é? Portanto, sobretudo quando envolve forças não
não regulares, não é? Portanto, mesmo entre Estados é o que é, e sabemos, não há nenhuma guerra em que não haja violações, em que não haja brutalidades. O final da Segunda Guerra Mundial está cheio disso, não é? As mulheres russas e as mulheres alemãs, não é? Pronto, sofreram essas atrocidades e essas violências. Os escravos sexuais japoneses, não é? Portanto, isso são histórias que são conhecidas, e mais ainda quando são forças não regulares, não é? E, portanto, e que fazem da humilhação uma técnica de domínio e de intimidação. Portanto, infelizmente a guerra traz isso. Nos Balcãs, que não são os grandes lagos, não é o Burundi, não é o Ruanda, não é? Nós gostamos de olhar às vezes com um certo paternalismo e sobranceria para o Burundi e para o Ruanda. Olhamos o que fizemos os europeus, a Bósnia, os croatas, os sérvios, o que fizemos nos Balcãs. Temos aí o nosso próprio retrato, e do que é que nós podemos fazer se um dia temos a desgraça de destruirmos a paz europeia de que temos beneficiado desde 1945. Portanto, convém ter presente essas realidades para, enfim, não só para contribuir que elas acabem, mas mantê-las bem longe da nossa história e da nossa realidade. É claro, depois há o Tribunal Penal Internacional, não é? Que ainda recentemente condenou mais um desses generais bárbaros, embora outro se tenha suicidado precisamente antes de ouvir, ou no momento em que ouviu a sentença. Vamos tentando, no fundo, condenar e punir esses desmandos, mas de facto é muito difícil. Outro caso nacional é o roubo de tanques. Bem, isso é mais uma anedota que outra coisa. É uma anedota. São duas anedotas: o roubo e o reaparecimento. Surgiu numa altura estratégica, não é? Oh, afinal, estava aqui. Já que estamos nesta senda de incêndios, não é? Afinal, pessoal, apareceu tudo aquilo que tinha sido roubado, não é? Não, mais do que tinha sido roubado. Mais do que tinha sido roubado. Vem com extras. Portanto, o que tinha sido roubado, afinal, não tinha sido roubado. Não tinha havido roubo. Exatamente. E não era coisa muito importante. E depois apareceu o produto do roubo, que era mais do que tinha sido roubado. É de facto uma coisa extraordinária. Ficamos a lucrar. Que fossem todos assim. E no fundo é isso que é grave, é que acabamos todos por nos rir e por achar que é uma anedota quando é uma coisa gravíssima, não é? E justamente aquilo que disse a respeito da proteção civil, pelos vistos a proteção militar não é melhor, não é? Infelizmente estamos completamente desprotegidos perante estas situações, quer dizer, como é que é possível desaparecer armas com esta displicência e a maneira como a própria instituição depois também se justificou perante a população, perante as autoridades. No fundo, as responsabilidades nunca foram pedidas, continuamos sem saber exatamente o que é que aconteceu. Os supostos responsáveis tinham sido afastados, depois voltaram a ser reintegrados, quer dizer, continuamos sem perceber o que é que aconteceu, ninguém foi punido, mais uma vez a culpa morre solteira, não é? É inaceitável. Eu sou sincero, não estava à espera que isto causasse tanto riso. Criou riso na altura, como é óbvio, porque é uma palhaçada. Honestamente, isto é uma palhaçada. Os timings com que as coisas acontecem também é outra palhaçada, não é? Isto demonstra aquilo que são os mídia também, aquilo que é a ação dos mídia em Portugal, em que as coisas aparecem, desaparecem, e quando é que as notícias saem também, não é? Isto leva-nos a falar de todos os outros acontecimentos que já comentámos até aqui, porque na altura do acordo do Tribunal da Relação do Porto, saíram vários artigos sobre os juízes. Aquele era um fervoroso antigo militante do PCP, defensor acérrimo dos direitos das mulheres,
Na altura do Harvey não, do Kevin Spacey, pessoal, sou homossexual, por isso vamos ignorar todos os outros acontecimentos, né? Isto é tudo uma desculpabilização. Nós estamos a ficar muito bons na arte da desculpabilização, e por isso é que nos dá para o riso, porque há pessoas como nós que veem porque é que eles estão a desculpabilizar esta situação, não é? Não conseguimos, não se coloca ali uma barreira e deixamos de ver o que se passou para trás. Factos alternativos. Exato. Donald Trump. Sim, exatamente. Fake também. news, exatamente. Isto dá para tudo, não é? 2017 tem sido um ano muito rico nas coisas. 2006 foi terrível. Pelo menos na fase final, andávamos todos a dizer 2016 acaba já, porque estava toda a gente a morrer, não é? É verdade. Muitas mortes. Se bem que este final de 2017 também não foi propriamente. Não foi fácil, mas pronto, mas comparado... O Zé isto é, Pedro. sim, pronto, mas não há, como é que é dizer? Não Sim, querendo desprezar não. ninguém, não houve assim tantas mortes de grande magnitude como Não, houve em este ano 2006. foi mais a questão dos assédios. Sim, foi. As personalidades famosas que depois veio-se a descobrir que Que eram afinal... homossexuais. Não, que eram, exatamente, que tinham essa vida dupla, não é? Que são uma coisa e depois, na verdade, afinal são os monstros, não é? Não é verdade? Assim como também houve aquela notícia da jornalista que recebia fotografias de órgãos genitais de um secretário de Estado ou de um deputado qualquer, que também houve, foi agora recentemente. Eu recebo muitas, infelizmente. Eu não costumo andar nas redes sociais a ver essas notícias, mas, por exemplo, noto que nenhum de nós citou aqui, por exemplo, os Paradise Papers, ou seja, nós já levámos uma tal dose de escândalos financeiros, não é? Que quer dizer que já nem ligamos, não é? Pronto, é só mais é só mais meia dúzia de pessoas que têm os capitais no estrangeiro, não é? E quando vemos notícias como esta recente da Isabel dos Santos, que conseguiu, antes dos bens de serem arrestados, fazer transferir não sei quantos milhões de dólares para não sei onde, já pensamos, pronto, está bem, é mais uma, não é? Já estamos habituados a tudo, embora continuemos a pagar justamente como contribuintes toda essa desfaçatez com que os dinheiros públicos e privados foram utilizados em Portugal nos últimos anos, não é? Portanto, os grandes buracos que se constataram no ano passado, eles continuam lá e nós continuamos. E nos anos anteriores, nós, no ano de 2017, continuamos a pagar com os nossos impostos todos esses grandes buracos que foram criados anteriormente. Mas já nem falamos nisso, porque quer dizer, já não é a notícia mais recente, há sempre um escândalozinho a seguir que vem um bocado a pagar os anteriores. É sintomático, eu acho que já estamos tão a levar estes escândalos de forma tão leviana que Já nos não é dá- raro, não é? Exato, já nos dá para o riso. Isso é chocante, já nos dá para o riso, não é? A sensação que eu tenho, desde que começou a derrapagem, os estouros do sistema financeiro, portanto, enfim, nós regimos sobretudo desde o estouro do Lehman Brothers, portanto, que arrastou, mas enfim, já tinha havido outras coisinhas antes, a crise no Equador, na Coreia do Sul, a crise asiática. O sistema financeiro, eu comparo a nós vivemos em cima de algodão doce e eu acho que as pessoas todas têm a sensação disso, não é? Portanto, nós não estamos ainda em terra firme, não sei quando é que estaremos em terra firme. E a ver se isso não se escangalha tudo. E, portanto, as pessoas olham com um misto de perplexidade, de apreensão, mas de esperança que não rebente tudo, não é? Portanto, as pessoas têm a sensação que há aí, de facto, uma série de fenómenos que nós não controlamos e temos medo disso. Agora são as bitcoins, não é? Agora há aí a febre das bitcoins, não é? E que o sistema financeiro emite liquidez e moeda de uma forma completamente desregulada, não é? Aquele caso do BESA, que emitiu, alegadamente, 5 mil e tal milhões de dólares sem contrapartidas e sem garantias, não é? Bom, isso é uma emissão de moeda falsa, não é? Quer dizer, quando um banco concede crédito e não há devedor nem há garante, bom, isso
é uma tecla de computador que emitiu essa moeda. Portanto, isso aumenta um sentimento de insegurança em que creio que nós todos vivemos, à espera que o sistema financeiro se vá consertando, mas enfim, ainda temos a sensação de que vivemos um bocadinho sob o tal algodão doce. Portanto, reagimos já com uma certa, como é que é dizer, não é complacência, mas uma certa, aos Paradise Papers, olha, mais outro, mais um. Mas nós próprios não sabemos muito bem o que é que se pode fazer, nem surgem vozes que nos digam muito claramente vamos pôr isto tudo a direito. E nós teríamos, se calhar, medo que viesse alguém pôr isto tudo a direito e que isso produzisse repentinamente uma crise brutal no sistema financeiro. Portanto, essa vai levar algum tempo a que os males que se acumularam sejam corrigidos, creio eu. A título de curiosidade, o Prémio Nobel da Economia deste ano, Richard Thaler, que é um economista comportamental, estuda a economia comportamental, participou naquele filme de Queda de Wall Street, que saiu há 2, 3 anos também, sobre todo este fenómeno. Por isso é também interessante como esta psicologia na tomada de decisões na economia foi premiada na pessoa do Richard Thaler no Prémio Nobel da Economia. Exatamente. Quando há pouco estava a falar da tal jornalista, é um ex-secretário de Estado do governo de Pedro Passos Coelho, o Bruno Maçães, é que tinha enviado as ditas fotografias Continua a à afirmar jornalista. que não recebi nada. Mas contando ainda mais a piada dos roubos de tanques, ainda há os 10 mil milhões que passaram em offshore ao fisco. Pois é verdade. Também Isso foi outra. também é das que Também já foram o esquecemos. dinheiro que desapareceu assim, sabe-se lá como, não é? E, portanto, foi por aí. E, para terminar, da minha parte, referir ainda a segunda edição da Web Summit que nós recebemos, que para mim continua a ser um evento demasiado caro a entrada. Acredito que, obviamente, o público que lá entra tem que ser refinado, no sentido que o comum português não vai fazer negócios lá. No sentido de negócios, porque nós estamos a falar de negócios de mil e milhões, não é? Todavia, acho que o bilhete de entrada não justifica bilhetes a 800 euros, a 600 euros para se lá entrar. Por isso é que é um investimento. Por isso é que é um investimento. A questão é que isto é logo um grande investimento para qualquer empresa que seja. Não É é? o custo de oportunidade. É o custo de oportunidade. Isto era uma coisa que o podcast não poderia comportar. Lá está. Mas se o podcast fosse lá como voluntário, não é? Fazer trabalho escravo, como foi Não terias de noticiado, pagar. não teria que pagar, mas faria trabalho escravo e tinha como é que era? A comida até era muito má, não é? Segundo aquilo que se dizia. Por acaso tive umas quantas amigas minhas que foram e não se sentiram tão escravizadas quanto os jornais noticiaram. Tão quanto? Analisem a expressão. Não sentiram tão escravizadas quanto os jornais. Quantos jornais? Não, mas reparem. Ou seja, foram escravizadas, mas foi só ligeiramente. Não sei, eu não estava lá para ver, portanto não sei. Como um estágio não remunerado. Talvez pior. Nós a rir. Exatamente, são muito sérias. Ainda há pouco estávamos a condenar a escravatura na Líbia, mas pronto. Justamente estávamos a pensar que a liberdade é uma coisa inalienável. Inalienável. Não é? Mas isto para. Direito inalienável. Mas isto para chegar também a outra conclusão, que é, tão depressa os mídias falam do grande evento da Web Summit, não é? Tudo mais, como depois já estavam a dizer, mas só quando acabou. Quando acabou a Web Summit é que vieram estas notícias também, de que, bem, afinal, os voluntários foram escravizados. Era má publicidade na altura, não é? Havia muito dinheiro a correr à Não conta sei, do Web o Summit. bilhete já estava comprado, não é? Pronto, ok. Mas eles Sistema de ainda cá garantia. estavam, não se sabe até quando é que podem fazer negócio. Aliás, se tu tivesses pago o bilhete, quem sabe nesta altura não estavas a fazer podcast, sei, na Big Apple. Quem sabe, isto haja imaginação, não é? Acho que é a conclusão que isto é preciso termos imaginação e ter vontade, não é? E atrevermos a isso. Queria dar uma palavra de apoio aos meus colegas da Faculdade de Direito de Lisboa, que realizaram uma manifestação acerca dos seus direitos enquanto alunos. Aparentemente o regulamento
não está a ser cumprido, eu não estou bem a par da discussão. É o método de mas- avaliação, sim. Exato, o método de A e o avaliação. método B, os famosos métodos de avaliação da Faculdade de Direito de Lisboa. Exatamente. Felizmente já lá não estou, porque já acabei a minha licenciatura em 4 anos, mas tenho acompanhado o fervor desta nova geração de alunos. Lembro-me que na minha altura nós já nos começávamos a insurgir, mas ainda estávamos muito caladinhos, muito quietinhos quando estas coisas aconteciam, quando havia estes desrespeitos ao regulamento, entre outras coisas. E agora parece que, de facto, não foi só falar, eles realmente tomaram uma ação e eu acho que fazem muito bem, independentemente de terem do que aconteceu, de terem razão ou não, acho bem que se manifestem pelos seus direitos e que finalmente se comece a ver alguma coisa. Isto só para referir, porque nesta altura, aliás, quando lá andaste, devia haver o método A e o método B. Só que o método A levou uma mudança em junho deste ano, salvo erro, porque estive a falar ontem, a conversa ainda é fresca, estive a falar ontem com um amigo meu que lá está. E o método A agora tem também a figura do anonimato nas avaliações. Sim. E o anonimato é que ainda não está perfeitamente integrado no sistema e daí as críticas também ao diretor, o atual diretor da Faculdade de Direito de Lisboa, que é o professor Romano Martínez, que ainda não conseguiu implementar na plenitude o método de avaliação que ficou votado em junho deste ano. Disse que a partir de janeiro, agora a partir de janeiro é que é. Só que os alunos até deram este tempo para este método ser implementado, que não ia, salvo erro, não ia mudar muito do que o método A já ia. Ou seja, basicamente o método A, tens avaliação contínua, estás dispensado ao exame se tiveres mais do que 12, certo? Sim, O método B vais a exame de qualquer das formas, basicamente. vais a exame e exame prova oral depois também no final. O método A agora também tem essa figura do anonimato, que os professores também só sabem quais é que são os alunos a quem vão fazer a prova oral na altura da prova, que eu acho muito engraçado, porque isso vai dar ao mesmo. Os professores conhecem os alunos, por isso já não deixa de ser anónimo, a não ser que fizéssemos como aquelas entrevistas que há nos jornais às vezes, que metem assim uma barreira e a voz distorcida. Exato. Isso sim Ou um seria... confessionário? Se calhar é isso que os alunos pretendem com o anonimato na plenitude. Exato, exatamente. Só pode ser isso. Mas nesta altura também há uma grande luta pela direção da faculdade, encabeçada pela continuação, pelo professor Romano Martínez e pela linha do anterior diretor da faculdade, que era o professor Jorge Duarte Pinheiro, que eu não me lembro qual é o professor que atualmente encabeça essa lista. Bem, o podcast que supostamente se cria solene no sítio de um momento de reflexão, tem sido um momento de risada, não é? Mas ainda bem. Só mostra a nossa capacidade para rir das coisas tristes. Eu já nem sei se é masoquismo ou se é sermos frios e rimos de tudo, não é? Pois não sei. Acho que Eu estamos sou a perder sério, eu nos pouco filmes de terror eu farto-me de rir quando estão pessoas a morrer. eu não, porque eu quero analisar aquilo de forma séria para escrever. É. Sim. Assim como quiseres fazer os shots do Do Conjuring, não era? exatamente. No filme do Conjuring eu metia uma cena um shot por cada jumpscare desnecessário durante o filme, sim. Mas é por aí. Há mais alguma coisa a dizer? Já que estão a falar de filmes, eu aconselhava-vos a ver um filme que eu vi agora recentemente, que é Os 120 Batidas por Minuto, que é um filme sobre o movimento ACT UP durante, enfim, o período de início da epidemia da SIDA e a forma como, de facto, não só os homossexuais, mas também mães de hemofílicos, pessoas que tinham sido infectadas pelas transfusões sanguíneas, etc., começaram a lutar contra o governo porque estava, no fundo, a tentar disfarçar essa disseminação da doença e não estava a fazer de forma eficaz a publicidade às formas de evitar a transmissão do vírus e justamente é muito interessante porque as ações que eram feitas por esse grupo eram ações extremamente enfim, impactantes, como se diz agora, ou seja, eu iria dizer violentas no sentido que, por exemplo, eles atiravam tinta vermelha como se fosse sangue para cima dos políticos, amarraram o presidente de uma das associações que tinha sido criadas pelo governo para fazer esse tipo de
publicidade, amarraram um acessório numa ocasião em que ele estava a fazer uma apresentação pública, etc. Portanto, faziam realmente, tinham atuações muito, enfim, violentas por um lado, por outro lado muito exuberantes, não é? E foi a maneira, de facto, de fazer com que o governo francês se desse conta da gravidade da situação e que começasse efetivamente a fazer uma política de informação sobre o sexo seguro, a troca de seringas, enfim, essas coisas todas que vieram efetivamente depois a tentar travar um bocadinho a disseminação da epidemia. O filme é muito divertido. É francês, não é? É, O filme francês, francês, 140 claro, porque batimentos por minuto. é, digamos, a ACT UP francesa que foi copiada da ACT UP americana. Vale a pena porque é realmente... para nós agora, hoje em dia, que a SIDA de facto é uma doença crónica já e que está, enfim, não está evitada, mas está pelo menos circunscrita, recordar aqueles anos, enfim, se calhar vocês não eram nascidos, eu esqueço-me sempre que já sou muito velha, mas recordar aqueles primeiros anos em que as pessoas começaram a morrer como tortos, não é? E a incapacidade Exatamente. das famílias, dos amigos de susterem aquela decadência e sobretudo a decadência física, que era terrível. As pessoas ficavam completamente deformadas, cheias de manchas, cheias de doenças esquisitas que não se sabia, apanhavam todo o tipo de vírus, para além do vírus da própria SIDA, não é? Era terrífico e ao mesmo tempo havia uma extraordinária solidariedade entre aqueles que tinham sido atingidos, as suas famílias, os seus amigos, e há essas duas coisas, não é? A parte tremenda do susto, do pavor, da morte e ao mesmo tempo a enorme solidariedade e o enorme, no fundo, a luta contra esse terror e a ignorância e a forma como as pessoas eram vistas na altura. Era uma espécie de castigo de Deus, não é? Que tinha sido enviado para castigar os homossexuais do seu terrível pecado. Aliás, O filme vale muito a as pena. manchas era Deus a sinalizar as pessoas que tinham a doença. Essa não conhecia. E cá estamos nós uma vez mais a rir-nos de uma doença Sim, tão eu séria peço quanto SIDA, não é? Não, mas eu, por acaso, um dos filmes... Já faz muito tempo que não há um filme tão forte quanto esse. O último que eu me lembro é o Philadelphia, por exemplo. O Philadelphia, que é meados com de o Tom 90, Hanks. sabe? Sim, com o Tom Hanks. Sim. Que ali vê-se, sobretudo, aquilo que é sobretudo numa situação de tribunal, não é? Mas vemos como é que é a questão das empresas de discriminação que foi feita e depois o processo todo dele se desintegrar. Nós vemos basicamente o Tom Hanks a desintegrar-se frame após frame, sim, até chegarmos ao ponto final. E muito bem, quero-vos agradecer uma vez mais a vocês os quatro por cá terem estado e por estarmos aqui a celebrar também aquilo que foi 2017, revermos aquilo que para nós foram os momentos mais marcantes e esperar que 2018 traga tudo bom para cada um de vocês e para todos aqueles que são os nossos ouvintes e subscritores. E posso já adiantar de que 2018 vai ser um ano, pelo menos os primeiros meses, prevêem-se que sejam bons para o podcast a nível de novidades que vão trazer, que vão afetar, obviamente, aquilo que vai ser o desenrolar dos próximos episódios e da própria qualidade do podcast. Portanto, muito positivo. Já temos ultrapassado a barreira das 10 mil visualizações, o que é um marco muito importante para quem anda no YouTube. O facto de já termos muito mais do que 200 subscritores e mais de 400 seguidores no Facebook são marcos muito importantes e que sem vocês, caros ouvintes, não seria possível de o fazer, e são vocês quem nos dão a vontade, a força de continuarmos episódio após episódio de gravarmos. E em 52 semanas conseguimos gravar 40 episódios. Acho que é um número muito positivo daquilo que foi o trabalho do podcast, porque nós temos uma regularidade de 1 por semana e, portanto, basicamente tivemos apenas descansados, entre aspas, muitas aspas, 12 semanas, que foi
mais ou menos o verão, Belas férias. as férias, foi necessário para termos novas ideias e entramos logo com o José Ribeiro Castro, quando fizemos a rentrée do podcast, o José Ribeiro Castro, que tem sido uma pessoa muito presente no podcast e por isso é que está aqui no seu 4º episódio e é uma pessoa que tem carinhado muito o podcast, mais não seja numa dedicatória que me deixou, que me nomeou então o rei dos podcasts, que agradeço imenso o título, que sei que também é apelidado de rei das selfies também. Acompanhei a sua campanha autárquica, portanto, daí saber este pormenor e, portanto, tem sido uma aventura muito interessante. Ainda nem um ano estamos de existência do podcast e já conseguimos alcançar estes números e todos estes feitos. Sinto-me muito realizado do ano 2017 e que 2018 me traga tanta realização ou mais ainda. E que estejamos daqui também em 2018 e a rir com mais boas notícias, não é? A recompensa do trabalho, não é? Da minha parte, enquanto representante, entre aspas, da comunidade de cultura e arte, podes continuar, obviamente, a contar connosco na divulgação do podcast, porque tem sido um trabalho hercúleo da tua parte, que merece todo o nosso apoio e carinho. E a título pessoal, obviamente, ainda mais carinho tenho por ti, não é? De amizade. Por isso, que seja um ótimo 2018 para ti e para o podcast. Agradecemos, obviamente, à comunidade de cultura e arte por divulgar os episódios também. Dr. José Ribeiro Castro? Eu creio que em 2018 será produzido e realizado um filme Podcast Fonseca, que ganhará o Oscar em 2019. E já agora o júri contará com a presença do João Estroia Vieira, certamente. Esperemos é que quem anunciar o vencedor não seja o Warren Beatty, para não se enganar. Ou que seja alguém que, enfim... Ou que seja e depois no vencedor tanques, seja ou um comandante, o cara assim de género, não é? Muito obrigado. Não sei se a Beatriz ou a professora têm alguma palavra a dizer. Não, só desejar felicidades. Muitas felicidades, muitos parabéns, Cláudio, pelo teu trabalho que tens feito. Enquanto tua grande amiga, estou muito orgulhosa de ti, do que tens feito até agora e acho isto, de facto, um trabalho louvável. Muitos parabéns e obrigada. E eu a mesma coisa. Muitas felicidades para as próximas edições do podcast e estarei sempre disponível para colaborar naquilo que for preciso. Certamente. Ao Cláudio e ao Filipe. E ao Filipe. O Filipe é um bocadinho mais tímido. Bom, caros ouvintes, já sabem, subscrevam, partilhem e tenham um bom 2018 e divirtam-se o máximo possível e, obviamente, continuem sempre na companhia do vosso podcast À Conversa Com. E, como não pode deixar de ser, até lá, boas conversas.